tudo bem com vocês? Nós somos da equipe de psicologia do CRAEI. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Priscila, minha amiga Jaqueline e Graciela. Estamos aqui hoje para dar continuidade com vocês a respeito do livro As 5 Linguagens do Amor das Crianças, que é o vídeo que nós fizemos há poucos dias a respeito das 5 linguagens do amor. E agora nós vamos dar continuidade dizendo um pouco mais dessas formas, dessas linguagens do amor. Para começar, eu vou estar refletindo com vocês a respeito da disciplina e as linguagens do amor. O que é a disciplina? Em primeiro lugar, disciplina, ela vem do termo grego que significa treinar. A disciplina, ela é uma forma de orientar tanto as crianças quanto adolescentes e adultos. Para isso, para entender um pouco melhor a respeito da disciplina, eu trouxe essa bolinha para vocês entenderem melhor. Quando nós somos pequenos, vamos imaginar que esses pontos são pessoas das nossas famílias, pai, mães, primos, tios, pessoas próximas, queridas, esses pontinhos fluorescentes. Para isso, essas pessoas, quando elas estão juntas, elas estão sempre direcionando, ensinando as crianças pequenas, dando uma visão de mundo, um olhar diferenciado. À medida que essa criança vai crescendo, o mundo dela vai aumentando. A forma de socialização dela começa a ficar expandida. Porém, essas pessoas que são as nossas referências, elas se afastam um pouco, mas ainda permanecem interligadas. Por quê? Porque quando esse momento é amplificado, essa consciência, a gente começa a transitar dentro desse mundo, a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos e até mesmo a descartar algumas coisas que nós aprendemos e que nós não validamos como algo positivo a continuar naquele caminho. Por isso, novas pessoas vão entrando, novas situações, novas escolhas, mas sempre temos em vista que essas pessoas da nossa base, da nossa referência, elas estão por perto. São pessoas que no momento de dificuldade, elas vão nos acolher. A gente sabe para onde voltar, né? Na hora do aperto, eu sei que tem alguém que me ama me esperando, para me ouvir, para me acalmar. Então, a gente lembra de quando esse núcleo familiar estava juntinho, sempre todos muito próximos. A disciplina sem o amor, ela é a mesma forma de um carro andar sem óleo. Não tem jeito de oferecer a disciplina sem ter o amor. E outro ponto importante é que muitas vezes a disciplina, ela é confundida com castigo. E muito pelo contrário, o castigo é uma das formas de disciplina, porém não é algo indicado, né? O castigo, ele é cada vez mais visto como algo que não contribui. Por que não contribui? A gente gera emoções variadas na criança, situações desagradáveis, ao invés de resolver, nós vamos dificultar aquele momento. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a palavra, a linguagem de amor da criança é o tempo de qualidade, e eu coloco a criança de castigo lá no quarto dela. Você fez uma coisa errada e você vai ficar lá no seu quarto pensando ou quietinho, sem mexer em nada. A linguagem de amor da criança é o tempo de qualidade. Que tempo é esse que ela vai ter? O qual ela está sozinha e que ela não consegue sequer pensar se aquilo que ela fez está errado mesmo, sozinha.
ela precisa do direcionamento de um adulto. Para quê? Para explicar, para conversar com ela e orientar, responsabilizando daquela atitude. Porque a partir do momento que a gente usa essa responsabilização com a criança, a gente está dando autonomia para ela. E a criança, ela precisa dessa autonomia para ela conseguir desenvolver e transitar no mundo depois, porque ela não vai ficar nesse ambiente aqui, ó, o qual todos estão protegendo ela o tempo todo. Vou beber um pouquinho de água. E aí, em consequência disso, nós precisamos também começar a observar as formas de disciplina. Por exemplo, a partir do momento que eu uso com a criança o pedir, eu peço para você, Graciela, eu posso pegar o livro emprestado? Eu estou te dando um momento ali de responsabilização. Eu sei que é seu, você pode me emprestar? É diferente de falar assim, me dá esse livro seu aí, como uma forma de autoridade. Foi eu que te dei, eu que quero pegar e te devolvo na hora que eu quiser. Não, não é assim. A criança, ela tem ali um sentimento de pertencimento. O livro é meu. Então eu tenho que ser gentil ao pedir. E aí é outro ponto importante. Ser firme e gentil. Nós precisamos colocar isso em prática. O ser firme é mostrar que temos uma autoridade, mas o ser gentil é respeitar a criança. Porque isso se torna uma forma positiva, né, de disciplinar. Sim, com certeza. Porque a partir do momento que a gente está deixando aquele ambiente agradável, a criança tem essa retribuição. Ela vai conseguir colocar em prática. Então, firmeza e gentileza com a criança. Outro ponto importante é a respeito do dar ordens. Quando nós damos ordens o tempo todo, o que a gente está ensinando para a criança? Em primeiro lugar, que pedir não funciona. Eu já tenho que chegar mandando. Então, a criança vai aprender a ser mais autoritária. Ela muitas vezes, se ela estiver na escola, por exemplo, ela não vai chegar e falar, me empresta seu brinquedo, ela vai falar, me dá seu brinquedo. Ela já vai ter uma forma mais agressiva em conviver com as pessoas. Então, essa linguagem, ela começa a ser desenvolvida em casa. É com a forma de comportamento que ela está aprendendo através dos pais. Outro ponto importante, oferecer o toque físico. O toque físico, muitas vezes ele acalma, ele acolhe e ele mostra que nós somos amados, que nós somos queridos. Esse toque, ele não tem que ser visto como algo pegajoso o tempo todo. Como que eu vou dar um castigo para o meu filho, mas eu vou lá abraçá-lo? Não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos disciplinar. Primeiro, a gente tem que o quê? Entrar no mundo da criança, ter conexão com esses nossos filhos. Qual que é a linguagem dessa criança? É olhar nos olhos, é falar daquilo que eles gostam, é entrar no mundo deles. Isso dá a conexão entre mãe e filho, pai e filho, para quê? Para que a gente possa dizer daquilo que é importante, dessa disciplina, e que ele tenha essa comunicação saudável. Porque é diferente, né, pessoal, da criança responder aquilo que a gente pede, porém com medo. E a gente não pode estimular isso. A gente tem que ter essa percepção de que a conexão é importante. Eu sei quando a minha mãe está brava, ela fala comigo, ela olha comigo, ela me explica o que está acontecendo naquele momento.
E aí a importância desse toque ser gentil, né? Porque às vezes tem pais que tocam, mas tocam com brutalidade, né? Tocam para bater, e aí tem que fazer essa diferenciação do toque gentil. Exatamente, o qual a criança está percebendo o tempo todo e que inclusive vai reproduzir, Sim. né? Outro ponto importante também é entender as formas de castigar. Muitas vezes, principalmente quem tem 2 filhos ou mais, eles pensam que o castigo ele se aplica aos 2 da mesma forma, né? Sim. E não é por aí. Os filhos, eles são diferentes, cada um tem uma personalidade e a gente tem que respeitar isso. Nós somos diferentes, então, se a Jaqueline, o castigo dela vai ser ficar lá no quarto, para ela realmente isso pode ser um castigo. Mas para a Graciel é aquilo que eu falei no início. Talvez isso para ela é uma forma de quê? De alegria. No quarto dela tem um monte de brinquedo, tem televisão, tem várias coisas que ela pode se divertir. Cadê o castigo? Tá vendo que é a mesma situação, a mesma forma de castigo, porém com interpretações diferentes. Então isso é importante. Outra coisa, o castigo, muitas vezes a gente fala assim, 1 mês sem televisão. Gente, criança é esperta e inteligente. Ela vai pegar o calendário e vai simplesmente começar a ir anotando quantos dias já se passaram e quantos dias faltam em relação àquele 1 mês de castigo. Isso não é um castigo saudável, se é que existe um castigo saudável, né? Porque o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que a prioridade é a gente conseguir dar disciplina com amor. Por que desse castigo assim? Né? A criança já sabe que ela vai substituir por outras coisas e que no final das contas 1 mês já se passou e ela preencheu de outra forma. Então ela nem percebeu a intenção daquele momento ali do castigo. Se for para ser usado, então evite falar quanto tempo, quantos dias ou quantas horas que seja. Estimula a criança a querer melhorar. Olha, assim que você melhorar, você vai ter sua bola de volta. Eu não sei quanto tempo vai durar. Pode ser 1 hora, pode ser no final do dia, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Demonstra para a criança que você está acreditando nela, que ela tem esse potencial para melhorar, para entender que aquele comportamento foi inadequado. Então, tudo isso, gente, que nós estamos colocando é para vocês perceberem a necessidade de um respeito mútuo, né? Porque da mesma forma que a gente precisa respeitar essas crianças, nós queremos ser respeitados. E infelizmente, isso tem ficado cada vez mais difícil em algumas situações. Por quê? A criança não é reflexo, ela não está reproduzindo o comportamento que ela aprende. Se ela está aprendendo a gritar, a ser intolerante, ela vai reproduzir isso. Como que ela vai ter um comportamento diferente do meio que ela vive? Então vamos pensar muito na nossa própria disciplina. Qual que é a minha disciplina com o meu colega de trabalho, com o meu esposo, com a minha esposa? Como que eu trato as pessoas que estão ao meu redor e como que eu estou transitando nesse mundo? Eu estou seguindo caminhos os quais me foram ensinados lá na minha infância? Eu tenho esses princípios, esses valores? Ou eles estão se perdendo e nisso tudo eu também estou perdendo esse vínculo com o meu filho da melhor forma, o qual ele precisa entender do comportamento, da disciplina. Então, gente, nunca se esqueçam, os nossos meios, as nossas raízes, elas estão sempre por perto, mas elas se abrem e se fecham. Então, em algum momento, a gente está acolhido, a gente está bem, a gente está amparado, porém, boa parte do tempo, nós estamos no meio social.
no meio qual nós estamos convivendo com pessoas diferentes, com personalidades diferentes e que nos demandam comportamentos também diferentes. Aquela pessoa que às vezes é mais ríspida, eu já sei como que eu vou lidar com ela. Assim como aquela que é mais apática, eu também sei a forma de lidar. Isso tudo é disciplina, é estratégia para convivência, tá bom? Passo para você, Jaqueline. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu vou estar dando continuidade falando sobre o aprendizado e a linguagem do amor. Então, se a casa é a primeira escola, os pais são os primeiros professores das crianças, né? E uma das principais ferramentas é a disciplina, como a Priscila falou tão bem, né? Então, essa disciplina, ela vai ajudar a criança a se desenvolver em todas as áreas da vida dela, né? E aprender também a ter as habilidades, tanto intelectuais como sociais. E, diante disso, é importante também enfatizar sobre a importância do aprendizado da criança nos primeiros anos de vida dela. Por quê? Muitos pais, eles acreditam que a principal ocupação dos filhos sejam as brincadeiras, né? O tempo de lazer. Mas, na verdade, a criança pequena, ela ama aprender coisas novas, né? Novas habilidades. Então, por isso, é importante que os pais comecem a estimulá-las desde muito nova, né? Aproveitar essa vontade inata que a criança nasce em aprender coisas novas. E também tem outras maneiras de ajudar a criança também a se desenvolver, como por exemplo, através da inteligência emocional dela. E como que vocês pais podem ajudá-las? Vocês podem ajudá-las a identificar as emoções dela, né? Incentivando a comunicação, que é um ponto muito importante, né, para a criança se desenvolver. E mostrando também como elas podem lidar com as frustrações, porque muitas crianças elas têm essa dificuldade, né, de como lidar com essas frustrações. Então é muito importante que os pais ensinem isso para elas também. E outra forma também é dando exemplo, né, que a criança aprende através do exemplo e não do que a gente fala. E também tendo empatia, que é se colocar no lugar da criança, né, mesmo nos momentos de correções, pensar como que a criança está se sentindo nesse momento, né? Qual é a melhor forma que eu posso ajudá-la nesse momento. A principal forma que você tem também de ajudar a criança a desenvolver é através da linguagem, né? Porque a linguagem, ela depende muito dos estímulos verbais que a criança recebe, né? Dos adultos no meio em que ela convive, nos primeiros anos de vida dela. Então esse é um ponto muito importante, né? Porque atualmente tem crianças que têm dificuldade, né, com a fala, estão com dificuldade de desenvolver uma comunicação assertiva devido a isso, né? Essa falta de estímulo que às vezes está faltando em casa, né? Então conversar, encorajar seu filho vai aguçar ainda mais esse desejo da criança de aprender. E quando o ambiente ele é verbal, quando existe muita comunicação, né, muitas conversas entre pais e as crianças, o vocabulário da criança ele tende a crescer. E mais tarde, essas crianças vão sim saber, né, como se comunicar e como expressar as emoções dela, que é muito importante ela estar expressando o que está sentindo, né? Expressar também seus pensamentos e, acima de tudo, o desejo delas, que as crianças também têm desejo, né? E muitas vezes a gente esquece disso, acaba fazendo só o que a gente quer e esquece do desejo da criança. O que é o desejo da criança? E quando a criança ela não tem essa estimulação verbal em casa, o desempenho dela não é o mesmo. A criança não vai conseguir se desenvolver bem, principalmente na escola, porque tudo depende da comunicação, da fala, né, de como se expressar. Então, a chave para o ensino na verdade, a comunicação, né? É estimular essa fala da criança.
Então, para uma criança aprender bem em qualquer idade, é preciso que ela esteja no nível de amadurecimento dela, né, de acordo com aquela faixa etária dela. Porque quanto mais a criança, quanto mais emocionalmente ela aprender, mais ela vai ser capaz de se comunicar, né? Mas se a criança estiver, por exemplo, perturbada, ansiosa, né, se os pais não conseguem identificar aquele momento da criança, e se ela não se sentir amada, provavelmente será difícil, né, para essa criança conseguir se concentrar, principalmente na escola. Então a criança precisa estar bem emocionalmente para desenvolver todas as habilidades dela, né? E com isso, se isso não acontece, se a criança está perturbada, automaticamente ela vai se desinteressar pelos estudos. E isso vai afetar, sim, na capacidade que ela tem de aprender. Por isso, é tão importante, pais, que vocês, né, descubram qual é a linguagem do amor da criança, né? Estejam sempre abastecendo esse tanque emocional que foi tão falado por nós aqui. Então, isso é um ponto muito importante de vocês pensarem, né? E descobrir qual é a linguagem de amor do meu filho. Porque é através dessa linguagem que ele vai ter facilidade, né? E vai aprender a se desenvolver. E os pais que não investem esse tempo para falar a linguagem de amor dos seus filhos, né, e buscam apenas suprir as necessidades deles básicas, eles estarão dando pouco estímulo para o seu filho, às vezes até sem perceber, né? Porque acha que os brinquedos, né, que outras coisas vão suprir aquele tempo com a criança, mas na verdade não é isso que acontece, né? Então é muito importante que os pais estimulem sempre seus filhos em casa. E muitos pais também, eles perguntam, né, sobre a questão da motivação, porque hoje em dia, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é difícil pensar em como motivar essas crianças, né? Então muitos pais perguntam, como que eu posso motivar meu filho? Né? Então nós podemos motivá-los somente após a gente ter abastecido esse tanque emocional deles, né? Porque é a partir daí que eles vão se sentir bem, vão se sentir seguros e vai saber que existe ali algo mais e que os pais deles entendem que eles estão sentindo. E outra forma também importante que eu acredito que para motivar uma criança é deixar que ela assuma responsabilidades, que muitas vezes os pais eles privam a criança disso, né? Às vezes tem algo ali que a criança consegue fazer e os pais fazem no lugar dela, né? Assumindo aquela responsabilidade. Como, por exemplo, as tarefas escolares, né? A criança precisa entender, os pais, na verdade, né, precisam entender que quem tem que fazer a tarefa de casa é a criança e não você, né? Tem que deixar com que ela assuma essas responsabilidades. Porque assim ela se sentirá motivada, né? Pelo fato só de você ter deixado ela assumir determinadas responsabilidades, a criança já vai se sentir mais motivada. E essa responsabilidade, gente, entra também na questão da disciplina, até no sentido básico, por exemplo, do vestir uma roupa. Tem muitos pais que queixam que a hora que a criança está com uns 4 aninhos, ela já começa a escolher. Essa roupa não, mamãe, eu quero sair com aquela roupa. E aí é importante a gente dar para a criança esse poder, né? Em qual sentido que é esse termo do poder? O poder de escolher. Às vezes, você vai pegar 2 peças de roupas e dizer, olha, você pode escolher. Tem essa e tem essa. Qual você quer usar? Para a criança, aquele olhar dela já é de poder. Eu posso escolher a minha roupa, mas você não deu a liberdade dela ir lá no guarda-roupa e escolher qualquer uma. Você está o quê? Conduzindo a criança, você está disciplinando. Então é a mesma coisa nessa questão das tarefas escolares. Sim. Qual que é o melhor horário que você percebe que você consegue fazer atividade? Conversa com a criança. É de manhã?
É depois do almoço? É à noite? Deixa a criança perceber, te dizer no momento que ela se sente mais à vontade para fazer aquela atividade. Porque muitas vezes a gente, sem perceber, impõe. O tempo todo a gente impõe. E não dá esse poder da criança dizer dela. Às vezes é à noite, né? Depois de ter brincado um pouquinho, depois de dormir, às vezes, a criança que ainda dorme à tarde, por exemplo, ela se sente bem para fazer naquele horário. Então, dê essa autonomia, esse poder da criança dentro daquilo que você está monitorando para ela escolher. Sim, com certeza esse exemplo que você colocou é muito importante, né? Porque colocando duas roupas diferentes, a criança vai ter alternativa, né? Ela vai se sentir que ela está com o poder. Ela vai se sentir motivada. Olha, minha mãe está deixando eu escolher determinada roupa. Sim, ela tem voz. Ela tem ali o momento dela de se manifestar. E isso é importante para não crescer um adulto completamente dependente da opinião do outro, da permissão do outro. E aí, quando ele vai conseguir transitar nesse mundo que oferece tantas coisas, ele vai lembrar: eu podia fazer isso, a minha mãe me ensinou aquilo. Tá vendo que a gente volta aqui nessa base, nessa estrutura do início? Então, quando é bem estabelecido, a gente consegue carregar essa bagagem e pôr em prática ao longo da vida. Essa questão é muito importante mesmo, né? De você dar esse poder que você falou tão bem para a criança, porque às vezes é uma situação simples, né? E muitas das vezes dá um tumulto ali, mas aí quando você coloca isso para a criança, ela se sente segura, ela vai se sentir motivada e importante. Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então isso ela vai se sentir cada vez mais capaz, né, de resolver situações e automaticamente a ter responsabilidades e assumir as responsabilidades, né, de acordo com o comportamento dela. E conseguir compreender que tem situações, tem regras que não vão ser cedidas a ela, que a possibilidade do que tem no momento é aquilo ali, né? Ela pode escolher entre duas coisas, mas não vai estar tudo o tempo todo disponível. Então a criança precisa se perceber nesse tempo e espaço e na forma de comportar. Verdade. Então, pessoal, para que o aprendizado da criança seja efetivo, né, para que ele aconteça de verdade, é preciso então que vocês pais descubram qual que é a linguagem do hábito de amor do seu filho, né, e colocar em prática, né, descobrir que a linguagem do amor é através do contato físico, né? Então assim você vai estar ajudando o seu filho, porque você vai estar preenchendo aquele tanque emocional e ele vai sempre estar preparado para qualquer situações que aconteça na vida. Vou passar a palavra para a Graciela. Antes de começar aqui o meu tema, né, como você estava falando de aprendizado, tem uma pesquisa que eu achei super interessante que fala assim que o que deixa o ser humano mais feliz, em primeiro lugar, está aprendendo. O que deixa o ser humano mais feliz é aprender. Então, a importância desse estímulo dos pais, né? Muitas vezes a criança não aprende porque teve pouco estímulo, né? Não é porque ela tem um problema, né, neurológico, mas é porque teve pouco estímulo. E é o que deixa o ser humano mais feliz, é aprender. Então, quanto mais estímulo você der para a criança, mais ela vai aprender. E ela precisa desse estímulo, né, Gra? Porque a criança pequena, por exemplo, se você não estimula, ela não vai saber o que fazer, porque o adulto ali daquele ambiente é você e não a criança. Oi, pessoal, um prazer estar aqui novamente. E hoje eu vou falar para vocês sobre como lidar com a linguagem de amor da criança quando um dos pais não está presente, né? Lidar com criança não é fácil, quem é pai é que sabe disso, né? É exaustivo, né? Você tem que cuidar de horário, você tem que cuidar de alimentação, você tem que cuidar da educação, são muitas coisas. Além disso, ainda tem a vida pessoal, tem a carreira, né? Mas muitas vezes a gente recorre a quem? Ao nosso parceiro para ajudar. E quando não tem um parceiro, né? Imagina como é difícil naqueles lares onde não tem um parceiro para dar apoio, né?
onde um deles não está presente para dar esse apoio. E aí um pai ou uma mãe sozinho vai ter que fazer tudo isso. Isso se torna ainda mais cansativo. Às vezes o pai ou a mãe que está ali sozinho, ele fica perdido, né? Ele não sabe o que fazer, né? E esses lares podem ter diferentes situações, né? Por que ficou desse jeito? Por que é um só que está cuidando? Pode ser porque se separaram, pode ser porque um dos cônjuges faleceu precocemente, ou pode ser porque eles nunca se casaram, né? Então, existem essas 3 situações aí, onde um dos pais vai ter que fazer essa tarefa sozinho. E ainda tem a diferença de quem mora perto de familiares, né? Que tem um apoio ali de uma avó, de uma mãe, de um irmão, né? De um tio. E tem aqueles que moram longe, né? Que não tem nenhum familiar perto. Isso torna ainda mais difícil essa jornada, né? E a criança que está num lar separado ou num lar que tem os dois, a necessidade de amor dela é a mesma. Ela tem a mesma necessidade. Qual que é a diferença? Geralmente apenas um que vai suprir isso, né? Porque aquele que saiu, dificilmente ele vai preencher da forma que ele preencheria se ele estivesse ali em casa, né? Então isso dificulta ainda mais para quem ficou com a criança, né? Por quê? Porque além de lidar, né, com todas as dificuldades, ele também está passando por aquilo, né? Por toda aquela confusão da perda, da separação, né, de se sentir perdido, dos sentimentos. Então essa pessoa está ali sozinha, né? E ela vai dar conta com ajuda nesse momento de pessoas da família, da escola, de profissionais, de líderes religiosos, né? Então nesse momento é onde ela pode buscar ajuda com essas pessoas, né? Então o que acontece? Não importa qual que é a situação, se é porque separou, se é porque nunca casou, ou se é porque um dos pais faleceram, a criança, como que vai ser abastecido esse tanque? Da mesma forma, usando a linguagem de amor, né, que a gente tanto falou aqui, né? É através dessa linguagem de amor que você vai reestruturar essa criança, né? E o que acontece? Imagina dentro de um lar, são várias tensões que ocorrem. E aí, aquela mãe ou aquele pai que está ali cuidando, ele tem que dar conta, né, de preencher o amor, o tanque da criança, né, de manter esse tanque emocional cheio. Ele tem que dar conta, às vezes, da carreira profissional dele. Por quê? Porque ele precisa financeiramente manter aquela família ali. Ele vai estar ouvindo críticas, ele tem a vida pessoal. Então, são um monte de pressões e ainda por cima tem que passar para aquela criança que está tudo bem, né? É como se fosse dentro de uma normalidade que na verdade não é. Então, realmente, é uma carga muito difícil para esses pais que estão sozinhos, né? E aí, antes, todo mundo aqui já deve ter visto, ouvido falar ou conhecido alguém que criou os filhos sozinhos. Antigamente isso existia muito. Só que antigamente acontecia isso mais, por quê? Porque um dos cônjuges morria precocemente, né? E aí a mãe criava sozinha, o pai criava sozinho. Hoje esse cenário mudou, né? Hoje as pessoas não morrem tão precocemente, né? Salvo algumas exceções, né? Uma doença, um acidente, mas hoje as pessoas vivem por mais tempo. Porém, existem mais divórcios, mais separações. E o que acontece com a criança? No divórcio, na separação, a criança ela tem um trauma até maior do que quando é a morte. Por quê? Porque quando uma pessoa morre, né, um pai ou uma mãe, principalmente se esse pai ou mãe estava doente, a criança ela já vai se preparando. E ela sabe que ali ela não teve escolha.
né? Ela sabe que não tinha como escolher, mas quando os pais se separam, a dor é pior. Por quê? Porque ali tinha uma escolha. A pessoa escolheu ir embora. E para a criança, isso é uma dor profunda, né? Ela sente um abandono profundo, porque na cabecinha dela, esse pai e essa mãe violou a lei da paternidade e maternidade, que é uma lei implícita, onde pai e mãe devem cuidar dos filhos, independente do que aconteça até o final da vida deles. É isso que tem na cabeça, né, de uma criança. E quando um deles vai embora, aí acontece, né, essa revolta, essa tristeza, essa dor profunda, porque na cabecinha deles, aquele pai ou aquela mãe violou essa lei, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode ajudar tanto essas crianças quanto esses pais, né? Só mais uma coisa antes de ver como a gente pode fazer. As pessoas que enviuvaram, né, precocemente, elas vão lidar com as lembranças, né, e a dor dessa criança de ter perdido o outro pai ou mãe. Mas aquela que se separou, ela vai lidar com a raiva daquela criança por muito tempo daquele que se foi, ou até dela própria, quando ele achar que ela foi a responsável pela separação. Então, para a criança é difícil e para os pais também é mais difícil lidar quando é um caso de separação. Então, a criança ela pode sentir raiva daquele que foi embora, né? Ela pode sentir raiva daquele que está cuidando, que ficou com a guarda, quando ela achar que esse foi responsável, ou ela pode sentir raiva dos dois, né? Mas também, quando é por morte, para quem que essa raiva é direcionada? Para Deus, né? Aí a raiva é direcionada para Deus que levou um de seus pais, né? Então, esses pais são pais confusos, né? Pressionados, que estão tentando levar uma vida normal com essas crianças, né? Dando educação e se sentindo às vezes incompetentes, né? Ou será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar uma educação adequada? Será que eu vou conseguir criar meu filho? Então realmente eles precisam muito, né, de apoio. E aí como que a gente pode passar por essa fase, né? O que acontece quando há uma separação ou uma morte? Como que o seu filho vai lidar com isso? Existem as fases, né? Então a primeira fase é a fase da negação. Todas as vezes que uma criança passa por uma dor profunda, ela vai passar pelas fases. E a primeira dela é a negação. O que acontece na negação? A criança, ela não quer acreditar naquilo, né? Para ela, os pais se separaram temporariamente, mas eles vão voltar. Ou se morreu, a criança acha que aquele pai só foi viajar, né? Mas ele vai voltar. Então ela tem esse primeiro sentimento, né? Aí que é da negação, né? E as crianças, depende da criança e depende de como as pessoas vão lidar com ela vai passar mais rapidamente ou não por essas fases. Ela vai passar de uma forma mais tranquila ou não por essas fases, né? Então, depois dessa negação, vem o que? A raiva, né? Aí vem uma raiva profunda. E a criança pode expressar isso com palavras, né? Ou pode reprimir, né? Quando a criança ela está muito irada, né? Vem acessos de cólera, né? Vem explosões verbais e às vezes até físicas. Fisicamente ela fica agressiva, inclusive com o corpo físico, né? Ela pode se machucar, ela pode machucar um irmão, um pai, uma mãe, né? Ela pode querer bater, né? Quando essa raiva está muito intensa. E por que ela expressa isso? Porque naquele momento ela está sentindo uma solidão profunda e ela não sabe lidar com isso, ela não sabe como falar isso para as pessoas. É quando ela consegue lidar, né? E é nesse momento onde ela vai direcionar essa raiva, né?
ou para aquele que saiu, ou para aquele que cuidou porque ela acha que, né, que ele era responsável, ou para Deus que levou um deles. Mas a criança nesse momento, o que ela precisa? Ela precisa se sentir profundamente amada, né? Ela precisa sentir que as pessoas gostam dela, né? E aí nesse momento é muito importante ter alguém, né, da família para estar acompanhando essa criança. Às vezes aquele familiar mais próximo, ele não tem essa condição de estar fazendo isso, ou mesmo porque a criança não aceita esse amor daquela pessoa naquele momento. Então ela precisa nesse momento da ajuda, né? É nessa hora que os avós entram, né? Os tios, amigos, né? Pessoas da igreja. Então nesse momento essas pessoas vão poder ajudar bastante. Tem um caso de uma criança que o pai foi embora e ela direcionou primeiramente a raiva para a mãe, né, achando que a mãe era responsável, e a forma de amor dele era o toque físico, né? E ele então não aceitou esse amor da mãe, não recebeu do pai porque foi embora, e o avô chegou e deu um abraço profundo nele e não falou nada. E quando ele, já adulto, ele relata que foi esse abraço que salvou ele. Né? Foi esse abraço que resgatou ele daquele sentimento de culpa, de solidão, de raiva, né? E esse avô sempre dava esse abraço, né? Quando ele chegava, quando ele ia embora. Então ele relata, né, depois de adulto, que o que salvou ele foi esse abraço do avô. Então por isso que é tão importante as pessoas da família, as pessoas estarem próximas. E muito importante também os pais contarem para essas pessoas qual é a linguagem do filho, né? Porque isso vai fazer toda a diferença, né? Se a pessoa chega da forma correta, né, esse tanque vai ser estabelecido, ele vai ser não só estabelecido, restabelecido, né? Porque na separação ele foi rompido, né? Ele foi destruído. E para encher novamente é preciso de muito esforço no sentido de carinho, de emoção, de afeto, de cuidado com essa criança. Então, se as pessoas chegarem da forma direta na forma de linguagem dela, isso vai facilitar muito, né, para essa criança, vai ajudar muito. Depois, então, dessa fase da raiva, vem a fase da negociação. O que a criança faz na fase da negociação? Primeiro ela tenta unir o casal novamente. Às vezes ela fala com eles separadamente, às vezes ela fala com eles juntos, mas ela tenta unir. Se essa tentativa verbal não funciona, é onde os pais têm que ficar muito atentos. Por quê? Porque inconscientemente essa criança vai tentar de outras formas. E aí ela vai tentar chamar a atenção para que esses pais voltem a ficar juntos para olhar para ela. E como que ela vai chamar a atenção? Com comportamento inadequado, né? Então, tá com comportamento inadequado, ela tá chamando a atenção. É uma forma deles olharem para a criança, já que são pai e mãe, e ficarem juntos para resolver aquilo, né? Então, mas isso é inconsciente para a criança, tá? Dependendo da idade, né? Adolescente é muito perigoso ir para o mundo das drogas, né? Porque é uma forma de substituir esse amor também, de preencher esse vazio. Pode acontecer desse adolescente ou dessa criança começar a fazer pequenos furtos, né? Também para chamar a atenção. Pode ter uma atividade sexual inadequada, né? Principalmente na adolescência. Mas acontece e é muito perigoso também a questão do próprio suicídio, né? Tem criança que chega ao fato mais perigoso aí, que é tentar um suicídio, né? Isso para quê? Na tentativa inconsciente de trazer os pais de volta. Tem uma pesquisa, né, feita pela Judith, que muitas pessoas falam assim, é melhor separar, a pessoa sofre um pouquinho e depois passa. Mas nessa pesquisa, onde ela acompanhou várias famílias durante alguns anos, ela viu que o quê? Isso não passa. A criança, ela continua tendo esses sentimentos de culpa,
de medo, de raiva e de insegurança. Porque muitas vezes a criança se sente culpada, ela acha que o outro foi embora por causa dela, né? Que ela é responsável por essa saída. Então, nessa pesquisa onde se acompanhou essas crianças por mais de 10 anos, todas, claro que às vezes num grau menor, depois de um tempo, mas todas, após um ano, tinham intensos sentimentos de medo, de dor, de insegurança, de solidão. Né? Então, é uma ferida que não se fecha. Isso pode resultar em quê? Quando acontece esses fatos na vida de uma criança? Baixo rendimento escolar, né? Por isso que a importância de estar sempre atento e enchendo esse tanque, né? Pode ter comportamentos mais agressivos, né, na sociedade, agressivos ou negativos, solidão, né? Às vezes a criança se isola, né, ou o adolescente, diminuição do respeito pelos adultos, então às vezes eles passam a não respeitar tanto mais os adultos porque eles se sentiram violados, né, na lei da paternidade e maternidade. E é nesse cenário todo que os pais têm que dar conta, né, sozinhos, de lidar com tudo isso. Né? E como eu já disse, além de lidar com tudo isso, ele ainda está passando por tudo isso também. Né? E aí uma das formas de ajudar essas crianças é através da leitura, da conversa. Isso é muito importante. Né? Então o que você faz? Pega um livro que seja adequado, um poema, né, uma poesia, a idade da criança e começa a ler com ela. Por quê? Porque quando a criança está passando por todos esses sentimentos, o que acontece? O pensamento dela fica confuso, ela não tem clareza, né, das coisas que ela quer, que ela pensa. E quando se lê um livro, uma história, aquilo vai ampliando, né, a visão daquela criança. E é uma ótima oportunidade de, além de estar juntos, né, de ser um momento de aconchego, de carinho, vamos supor que a mãe está lendo lá para a criança uma história onde uma criança ou um animal foi abandonado. E aí ela percebe que a criança demonstrou preocupação. Então o que ela faz nesse momento? Se ela estiver atenta, ela para e conversa com a criança e fala sobre aquele sentimento, né, da criança. É uma oportunidade da criança expressar o que ela está sentindo e a mãe ou o pai também poder ajudar ela, orientar ela nisso aí. Inclusive pode falar da própria dor, né? Falar do que acontece quando se perde alguém ou algo que a gente gosta muito, a importância da aceitação, né? A importância de ouvir críticas, julgamentos e opiniões dos outros, mas sem ter que aceitar todas também. Então, nessas leituras, é uma ótima oportunidade, uma ótima ferramenta para ajudar os filhos, né? E precisa, então, esses pais precisam encontrar auxílio, né? E o mais importante para eles encontrar esse auxílio, gente, é não esperar alguém oferecer. Eles precisam buscar isso antes. Por que a gente não pode esperar alguém oferecer? Porque, primeiro, algumas pessoas vão oferecer de boa vontade, mas ela não entende o que está acontecendo ali. Às vezes ela não entende como que a criança funciona. E essa ajuda não vai, às vezes pode até atrapalhar, dependendo de como vai ser essa ajuda. Agora, por que ela deve pedir ajuda? Porque quando ela pede uma ajuda para as pessoas certas. Quem são essas pessoas certas? Os avós podem ajudar muito a encher esse tanque da criança, amigos verdadeiros, né? Família em si, como eu já disse, líderes religiosos, escola, são pessoas que podem ajudar, mas também às vezes a criança vai precisar de um profissional, né? Para ajudar ela a passar por isso, né? Porque a criança nesse momento, ela tem essa dificuldade, um monte de sentimento. Então nesse momento a gente, às vezes, os pais que estão mais próximos precisa falar menos, ouvir mais, porque a criança precisa de um ombro ali para chorar, ela precisa de um ouvido para ouvir ela, e ela precisa se sentir amada e acolhida
na sua linguagem de amor, né? Então, quando um dos pais não está presente, a necessidade da criança, como eu já disse, é a mesma, e um deles então vai ter que fazer isso sozinho, né? O pai que saiu, ou a mãe que saiu, ele vai fazer isso às vezes, né? Porque pode ser que a pessoa tenha um contato muito bom com quem saiu, né? Um contato constante, mas tem crianças que passam a não ter contato nenhum mais, né? Ela perde completamente esse contato. Então, aquele que ficou, né? Então tem que tomar esses cuidados, né? De buscar ajuda, principalmente nas pessoas próximas, né? Para conseguir reabastecer esse tanque da criança e também ajudá-las, porque é um momento difícil, né, para elas também, né, não é um momento fácil para elas. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a criança está passando por isso, os pais também estão. Então, o que esses pais precisam fazer, né? As necessidades são as mesmas, eles também estão passando por sentimentos de dor, de culpa, de medo, de solidão, e aí eles ficam muito vulneráveis também, esses pais. E aí eles devem tomar muito cuidado com a carência, porque nesse momento acontece muito, por exemplo, um casal se separou, a pessoa está carente, está confusa, está precisando de ajuda, vem outra e aproveita dessa situação. A gente vê muitos casos de casais que se separam, rapidamente encontram outra pessoa e depois essa pessoa está explorando sexualmente, financeiramente, emocionalmente essa pessoa. Então, pela carência, ela acaba aceitando a primeira pessoa que chega ali. Então, ela tem que tomar muito esse cuidado. Quem que são as pessoas ideais para estar ajudando esses pais nessa hora? Os amigos confiáveis, não os amigos que acabou de fazer, porque esses também não conhecem a história, eles também não conhecem a vida da pessoa e não vai poder ajudar. Mas aqueles amigos, né, que são mais antigos, que são amigos confiáveis, é quem mais vai poder ajudar essas pessoas, né, suprindo essa carência, estando junto, apoiando, né? Então, essa é a melhor forma de buscar ajuda, né, para os pais, buscando esse apoio nos amigos e também na família, né? A família também pode apoiar muito nesse momento. E por que eles devem fazer isso, gente? Como Jaqueline disse, os pais são exemplo. Então, se ele quer abastecer o tanque do filho, se ele quer passar para o filho, dar uma vida estruturada para o filho, dar uma educação boa para o filho, ele é a primeira pessoa que precisa estar bem. Porque se ele não estiver bem, como que ele vai fazer isso? Né? Então, se ele está bem, ele pode efetivamente ajudar essa criança. Então, é preciso buscar ajuda primeiro para eles, né? Para depois ajudar os filhos. Eu gosto muito do exemplo do avião, né? Quando você entra no avião, o que eles falam? No caso de cair, não sei o que, coloque a máscara primeiro em você. Porque se você não coloca primeiro em você, você não ajuda ninguém. Então esses pais precisam cuidar deles, precisam buscar apoio, né, nessas pessoas e aí sim cuidar dos seus filhos, né? Cuidar com a ajuda, né, de pessoas próximas, sendo exemplo para eles. Bom, gente, isso é mais um pouquinho do que a gente tinha para passar para vocês. Muita gratidão por cada um que está aqui. Espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho a cada um de vocês. Né? A gente se despede aqui, né, desse tema. Depois a gente vai trazer outros temas também. Né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal.